Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 princípios básicos, 3 passos, enfim, para você turbinar o seu vocabulário no inglês. Bora lá! Bom, um pedido, que sempre me fazem é: Cíntia, faz um vídeo falando sobre vocabulário, como memorizar o vocabulário. Vocês sempre querem o passo mais fácil, né? Vocês sempre querem um atalho. Gente, mas não dá pra cortar caminho. Essa é real, tá? Não tem como eu te falar assim: então, gente, ó, o vídeo de hoje sobre memorizar vocabulário, tem uma técnica aqui, dá 3 pulinhos. Se eu fizesse um vídeo desse, ia ser muito bom pra mim, porque ia ter muita visualização, mas eu estaria enganando vocês, não tem como. Então eu resumi, em 3 passos aqui, que se você fizer em eterno looping, você vai ver um avanço, assim, enorme mesmo, uma turbinada no seu vocabulário, que é inclusive como eu faço para melhorar cada vez mais o meu vocabulário, tá? Então essas 3 etapas são absorção, writing, speaking e pronúncia. São separados nesses 3 passos. Eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro é sobre absorção. Absorção diária. Isso é muito importante. Eu sempre falo aqui pra vocês que o vocabulário, gente, o vocabulário que você usa na hora de você falar, na hora de você escrever, ele é basicamente um reflexo do que você um dia consumiu. Vamos pensar aqui no português, tá? Não vamos falar de inglês, não. Português. Hoje você tem um determinado tipo de vocabulário no seu dia a dia. Tem muitas palavras do português que você nem conhece, que você nunca nem viu na sua vida. Se eu falar pra você que é português, você vai falar que é mentira. Por quê? Porque você nunca consumiu aquelas palavras, então você não tem conhecimento sobre elas e, consequentemente, você não vai usar no seu dia a dia. Já parou pra pensar que a gente sempre usa as mesmas palavras todos os dias no português? E tem certas pessoas que usam umas palavras que a gente fica: O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. fala bonita essa pessoa, né? E às vezes a pessoa fala palavras que a gente conhece, tá? Não é nenhuma palavra muito mirabolante, mas a gente fica: caramba, eu conheço essas palavras, mas eu não uso no meu dia a dia. Sei lá, parece que não é natural, eu não consigo usar, eu não lembro de usar essas palavras. E isso é apenas uma consequência do seu consumo. Você não consome aquele tipo de vocabulário diariamente. Por quê? Se você assistisse vídeos e visse seriados que tem aquele vocabulário, talvez que você gostaria de ter no seu dia a dia, isso ia se tornar natural e uma hora ia sair. Sempre falo aqui paralelo com aquela máquina de fazer caldo de cana, né? Se você nunca ouviu falando disso, é basicamente, a gente tem aquela máquina, né, que no Rio é muito comum, e aí você bota a cana aqui em cima, a máquina vai espremer e vai sair o que no final? Caldo de cana. Tem como sair caldo de cana se eu não colocar a cana? Cíntia, não tem como. Exatamente! Não tem como você querer usar uma palavra no seu dia a dia, você querer saber um vocabulário, se você nunca colocou a cana ali, entende? Se aquela palavra nunca entrou na sua máquina, porque a máquina somos nós. Somos nós. A cana é a absorção, é o que o mundo externo, traz pra gente de informação. O mundo também que a gente cria, o nosso entorno, o mundo que a gente vive. E o caldo é o que a gente vai usar no dia a dia. Então você pensa: bom, se eu quero que saia palavras da minha boca que eu não sei ainda, que eu não tenho conhecimento delas hoje, no inglês, a gente quer falar umas coisas, mas que a gente nunca viu aquela palavra. E, gente, não tem como intuir, não é mágica, não é telepatia, não é tipo assim, se eu pensar muito a palavra vem. Supletivo, supletivo! Não vem, porque você nunca escutou ela um dia. Você vai fazer o quê? Vai inventar a palavra? Não tem como. Então, você tem que consumir. E isso é absorção diária. Se você não tiver exposto ao inglês todos os dias, ouvindo muitas palavras diferentes por repetidas vezes, não vai passar na máquina e não vira caldo de cana. Entenda isso. Cíntia, como eu faço essa absorção? Simples, tendo o inglês como estilo de vida. Eu já fiz uma aula super completa sobre isso. Vou deixar linkado aqui. Assiste essa aula, gente. Ela é muito importante. Ela é um pouquinho longa, tem 50 minutos, 1 hora, mas ela é de extrema importância para você conseguir colocar essa absorção no seu dia a dia. E, gente, se você escutar, 1 hora sai. É igual criança. Criança fala tudo que ela escuta. Se você colocar ela dentro de uma casa em que as pessoas falam palavrão, elas vão falar o quê? Palavrão. Eu curto fefa,
palavrão. Agora, se você colocar ela dentro de uma casa, não tô falando nem que palavra é certa ou errada, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Se você colocar ela dentro de uma casa em que ninguém fala palavrão, ela não vai conseguir nem intuir. Ela não tem nem noção do que é isso. Por quê? Porque ela não teve a absorção diária daquilo. Entende? Então a absorção é muito importante. It's very important. E aí vem a segunda parte, a segunda etapa, que é fazer isso virar caldo de cana uma hora. E como que a gente faz? Produzindo. E as duas formas de você produzir uma língua é através da sua fala, né? Ou através da sua escrita. Então é ali que é a hora de sair o caldo da cana que entrou por aqui, entende? A informação entrou, uma hora ela vai sair. Gente, eu preciso exatamente, então, anotar as palavras? Gente, isso vai variar muito, depende muito de como funciona pra você. Você tem que começar, você tem que fazer e ver como funciona pra você. A maneira que funciona pra mim é, toda vez que eu escuto uma palavra nova, que eu, tipo assim, é que nem sempre eu vou estar ciente, né, das palavras que eu tô absorvendo, mas às vezes eu fico, caramba, não conhecia essa palavra. Eu repito ela várias vezes, eu checo a pronúncia, que já é o terceiro passo, a terceira etapa, que ela, na verdade, pode estar aqui junto com essa segunda etapa, né? Não tem que vir necessariamente depois, pode estar nesse momento agora, que é checar a pronúncia. Por quê? Não adianta de nada você saber uma palavra, conhecer uma palavra, ou porque você escutou ela, ou porque você leu, mas você não sabe a pronúncia daquela palavra. Não vai conseguir falar tão bem. Por quê? Porque você não faz ideia de como fala. Ou você vai falar, mas as pessoas não vão entender, porque às vezes você destoou muito, né, da pronúncia original, da pronúncia certa daquela palavra. Então, você tem que saber a pronúncia, tá? Pode ser que, tipo assim, você aprendeu aquela palavra ouvindo. Você não precisa no dicionário checar a pronúncia. Você ouve e repete do jeito que a pessoa falou. É isso. Mas agora, se você leu, vai lá e checa a pronúncia. Por quê? Não adianta de nada você ter uma palavra que você não sabe como reproduzir ela, né? Então, por exemplo, se eu ler uma palavra em alemão, eu vou saber como é que aquela palavra, eu posso até escrever, mas eu não vou conseguir usar na minha comunicação. Então eu tenho que fazer o quê? Checar a pronúncia daquela palavra. Flugzeug! E como eu faço, eu repito muitas vezes aquela palavra, checo a pronúncia, até porque eu sou um pouquinho mais perfeccionista nessa questão da pronúncia, mas por conta do meu trabalho também e tal, então eu vou lá nos símbolos fonéticos e tal, checo a pronúncia e eu tento o mais agora é que vem o pulo do gato, o mais rápido possível liberar aquela palavra. Liberar, usar repetidas vezes. Você pode fazer isso de duas maneiras. Falando, né, produzindo som com a boca ou escrevendo. E você não tem nenhum certo nem errado, tá? Mas o que eu acho que é o melhor é você combinar os dois. Por quê? Porque se você falar, você vai lembrar muito da pronúncia dela, dificilmente você vai esquecer depois. Tá praticando também a sua fala. E a escrita é importante também, por quê? Porque você não escreve aquela palavra errada, né? Não erra o spelling da palavra. Não, tipo, troca a letra, escreve C no lugar do S, S no lugar do Z. Você não troca também. Então é importante ter os dois combinados ali. Eu, pra falar a verdade, eu gosto principalmente de falar. Eu uso logo na fala. Então eu vou ter uma aula com os meus alunos, eu já uso aquela palavra que eu aprendi, sabe? E eles nem sabem que eu tô fazendo isso de propósito. Mas pra mim é importante, porque é pro meu processo de aprendizado. Então eu falo aquela palavra, eu uso logo aquela palavra pra poder ela não ficar esquecida, né? Porque quando a gente usa muito uma coisa, é mais difícil a gente esquecer daquilo, né? Porque ela tá em constante uso, então o cérebro entende que aquela palavra é importante pra você. Agora, se você não usa, ele vai falar assim, cara, tem um monte de coisa que eu preciso guardar no meu cérebro, essa palavra aqui, nunca vi usando, joga fora. E aí que chega no dia seguinte e fica, caraca, como é que é aquela palavra mesmo? É o seu cérebro, ele jogou fora, não adianta. E aí você vai precisar novamente absorver de novo aquele conteúdo, então tem que usar o mais rápido possível. E aí você pode, por exemplo, escrever. Quando eu falo escrever, você não precisa lá, vou criar uma redação sobre isso. Não, gente, escreve. Por exemplo, quando eu tô assistindo vídeos em inglês que estão me ensinando alguma coisa, eu faço anotações em inglês, né? Não em português. Primeiro porque fazer a troca da língua é um pouco mais difícil, então eu prefiro anotar na língua que eu estou consumindo o conteúdo, mas também é uma forma de eu já praticar aquelas palavras novas que eu tô aprendendo, sabe? Então, muitos vídeos no YouTube de, tipo assim, você vai aprender uma receita, aprender alguma coisa, ou até mesmo entretenimento, você pode
fazer um resumozinho, sabe? Ou anotar características de cada personagem, mandar para um amigo, sabe? Ou até mesmo olhar aquilo, ler e depois tentar criar um parágrafo, mas você tem que usar logo, sabe? Absorver e usar. Essas duas partes estão tão conectadas que, assim, sem absorção, você vai produzir o quê? Não tem como. E se você também não colocar em prática, você vai esquecer a palavra. Então não adiantou também. Então as duas partes estão muito conectadas, mas principalmente eu falo, gente, absorção. Por quê? Eu vejo muitas pessoas que vêm até mim e falam: Cíntia, eu queria muito falar isso, mas eu não consigo. Eu falo: você um dia escutou essa palavra? Não, então como é que você vai falar? Você vai pensar, como é que fala macarrão em alemão? Bom, eu nunca ouvi como se fala macarrão em alemão. Então não tem como eu vou só inventar. Porque não tem como, eu vou ficar pensando. Sabe quando você vai fazer uma prova, sabe, na faculdade, enfim, na escola, e aí tem um assunto que caiu ali na prova que você estudou e um que você não estudou. O que você estudou, vale a pena você ficar ali pensando, sabe? Que vai que você consegue buscar lá a informação no seu cérebro. Mas o que você não estudou, não vale a pena. Eu, pelo menos, comigo funciona assim. Cara, se eu não estudei esse assunto, eu não fiz... Tipo assim, o professor não passou ele em sala. Ela falou pra gente ler, né, e aprender aquele assunto, mas eu não li. Eu vou ficar pensando o quê? Não tenho o que pensar. Eu vou o quê? Intuir? Né? Vai vir pela bola de cristal? Não tem como, gente. Não tem como você tentar intuir uma coisa. Você pode até enrolar, enfim, mas se você precisa de uma palavra muito específica, não tem como. Porque você não teve a absorção daquilo. Então, gente, absorver, entrar em contato o tempo todo. Porque, gente, não tem mágica para aprender vocabulário. Então me conta aqui nos comentários como vocês fazem, né, para absorver melhor o vocabulário, como vocês fazem para ter mais vocabulário sobre um determinado assunto. Uma coisa importante também: Cíntia, eu tenho vocabulário para uma conversa normal, mas, por exemplo, eu tenho pouquíssimo vocabulário para falar sobre carros. E eu gosto de conversar sobre carros. Eu, por exemplo, não converso sobre carros. Eu não tenho vocabulário de carro nem no português. Mas vamos supor que eu gosto de carro, sei tudo de carro em português, mas em inglês não. Eu consumiria conteúdos que falam muito de carros. Então, sabe aqueles programas que falam de carros e tal? Eu procuraria programas sobre isso em inglês, em que amantes de carro falam sobre carros, falam sobre cavalos, né? Que, enfim, eu já escutei isso, mas não sei exatamente o que é. We have 1,000 cars in this show, the Arizona Super Show. Que fala, eu não sei nem o que falar pra vocês, porque eu, de fato, eu não sei nada de carro, sabe? Sei só dirigir mesmo, botar pra frente. Então, eu assistiria programas sobre isso. Por quê? Porque ali em 10 minutos, 15 minutos, 1 hora que seja, eu vou conseguir muito vocabulário de carro. Agora, assistindo Friends, eu não vou aprender nada sobre carro, porque eles não falam sobre isso. Então também tem que entender. Eu quero muito vocabulário sobre isso, então eu vou assistir conteúdo que fale sobre isso, porque não vai fechar a conta também. Então assista muito conteúdo sobre aquilo que você quer mais vocabulário. Cara, eu não tenho muito vocabulário de cozinha. Eu não sei falar o nome dos utensílios, eu não sei falar como é que é virar, mexer, bater, triturar. Assista vídeos de culinária. Assista uma Ana Maria Braga em inglês e você vai aprender muito vocabulário sobre aquilo, tá bom? Então essas são as minhas dicas pra vocês. Me conta aqui como vocês fazem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!